Boa noite, amigos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os lares. Pedimos licença para que a espiritualidade amiga possa envolvê-los na leitura do Livro dos Espíritos. Que esse aprendizado possa fortalecer cada vez mais a vossa fé. Mas que tal lição seja realizada não só na teoria, mas na prática do dia a dia. Elevemos os nossos pensamentos ao Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos conceda muita luz e sabedoria para absorvermos os ensinamentos da espiritualidade. Que assim seja. Olá, meu nome é Ellen. Hoje falaremos sobre seres orgânicos e inorgânicos. Começa na questão 60 do Livro dos Espíritos. Seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução das diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é a mesma, porém os corpos orgânicos está animalizado. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal, é que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermédio, o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e o distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ele não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém
e desenvolve atividade naquele agente, quase como sucede um atrito que desenvolve o calor. Então, como a gente pôde ver, nos seres orgânicos e inorgânicos, né, todos nós viemos da mesma matéria, né, do universo, mas o que nos difere é a questão da animalização, da vitalidade, do princípio vital, né? Então, os seres orgânicos possuem o princípio vital que animam e que dá a vida. Os seres inorgânicos, como pedra, os minerais, eles ainda não possuem esse elemento que animaliza, esse elemento que anima, que faz com que tenham a vida. Muito obrigada, que assim seja. Olá, e agora, dando continuidade no Evangelho no Lar, vamos tratar do pedacinho aqui do texto, a vida e a morte. Número 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento que determinada máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa e o corpo adoece, a vida se extingue. 69. Porque uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte, não é mais que uma das peças essenciais. 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas, tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade, como todos os corpos da natureza em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado da inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos.
Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção, a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco, e, em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar. Bom, o que nós podemos aqui, tirar para refletir, para a gente ver quão é importante esses fluidos. Então, vamos começar ali falando um pouquinho dos seres orgânicos. O que são seres orgânicos? Eles compreendem os homens, os animais e as plantas. Em si mesmo, têm uma atividade íntima que lhes dá a vida. Então, os seres vitais, o princípio vital é a força motriz que os corpos orgânicos têm. E, diferentemente dos seres inorgânicos, que não têm vitalidade nem movimento, compreendem os minerais, a água, o ar, etc. Quando dissemos esgotamento dos órgãos, estamos dizendo que os órgãos estão parando de funcionar, estão cansados, exauridos, exaustos, enfraquecidos. Outros exemplos também a gente pode concluir, Eu diria assim que o esgotamento mental, o que ele traz? Esgotamento mental. Hoje ele nos traz a ansiedade, o estresse. Esgotamento emocional. Ele nos traz a depressão, a ansiedade, a insônia, a irritação. E existe também o esgotamento profissional. É uma síndrome de Burnout, que é a tensão emocional e ligado ao estresse. E é ligado, corresponde ao trabalho. Então, aquele ser que fala assim, estou muito estressado, o meu trabalho está sendo muito exaustivo, ele pode vir a ter, essa síndrome de Burnout. Então, o quanto é importante a gente pensar nos esgotamentos. Eu falei assim, do esgotamento, que a gente fala enquanto seres orgânicos, e aí eu quis trazer esses exemplos de esgotamento mental, emocional, profissional, e tem o esgotamento físico também, é óbvio. E também estamos falando quando nós estamos desgovernados, desorientados, desprotegidos, o nosso corpo, ele começa a nos dar dicas, ele começa a nos passar mensagens. Olha, Beatriz, eu não estou bem, eu estou com dor nas costas. O meu corpo fala comigo. Só que quem é que tem que entender, ouvir, prestar atenção nessa fala, nessa mensagem desse corpo? O corpo é meu e eu tenho responsabilidade perante esse corpo. Nós temos que cuidar, porque ele está emprestado, certo? E aí, no texto fala do princípio vital e o fluido vital. São termos recorrentes na literatura espírita. Estão intimamente ligados à existência dos seres orgânicos na Terra. Para que a vida aconteça, é preciso animalizá-la, ou seja, unir a matéria ao princípio vital. E,
finalizando, eu construí aqui um pequeno texto, rapidinho. É a harmonia, o equilíbrio do conjunto que resulta a sua ação recíproca. A troca entre os seres são muito importantes, pois o fluido vital, que em alguns poderá haver em quantidade, já em outros não terão tanto essa quantidade necessária para esse corpo que está necessitando. Então, por que a gente fala que há uma troca? Então, nós também podemos trocar, a gente também pode ajudar, e muitas vezes, né, que ele finaliza ali no texto, que você pode restabelecer uma vida que está prestes a se apagar. Então, veja quanto é grande a nossa responsabilidade. Quanto é importante termos empatia, quanto é importante nos cuidarmos e aquilo que nós tivermos mais, nós doarmos ao nosso irmão, ao nosso próximo. Que assim seja. Uma boa noite a todos. E assim vamos finalizar nosso Evangelho no Lar, agradecendo aos bons espíritos por mais essa dádiva, que é o estudo da espiritualidade. Que todos sintam a energia e a vibração positiva nesse momento. Que em cada lar se instale a harmonia, o equilíbrio e a fé. Que Deus os abençoe com muita luz. Que assim seja.